boa, né? Sempre muito bem recebido por todos os amigos, todos são muito carinhosos comigo. Espero trazer boas informações, não só para o Brasil, mas para Belo Horizonte, Minas Gerais, que é a base do meu trabalho, né, gente? É isso, e sempre agradeço o carinho da imprensa, agradeço os meus seguidores do canal YouTube, que cresce a cada dia, a gente fica lisonjeado. Agradeço também o apoio da Rádio Itatiaia, que sempre me dando grande espaço. Atualmente eu estou no programa do Assir Antão, todas as sextas-feiras, a partir das 9 da manhã, o Assir, a Patrícia Diogo, aliás, todos aí que sempre contribuem para a divulgação tão carinhosa do meu trabalho. Muito obrigado, Rodrigo, que seja um dia lindo para todos, né? Rodrigo, para a gente que te acompanha, está curioso, já tem alguma previsão que já pode nos adiantar? Olha, vim fazer alguns atendimentos, vim conhecer algumas pessoas e, claro, né, vim observar e acompanhar o julgamento aí da questão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não poderia ser diferente. Então, essa semana, além dos atendimentos, vim para isso, né? E em qualquer cenário a gente pede que o melhor ocorra para o Brasil. Obrigado. Eu agradeço o carinho. Ei, gente, muita luz a todos vocês. Hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui com o nosso amigo, o senador Carlos Viana. Obrigado. Me recebendo aqui com todo o carinho, com toda a lisura e transparência que é dele. Estivemos juntos lá na Rádio Itatiaia por mais de 12 anos e gostaria de deixar, antes dele falar, o meu depoimento pessoal. Uma pessoa que tem um carinho com todos. Obrigado. Uma pessoa que, assim, jamais ele teve qualquer tipo de preconceito. Todo mundo sabe que eu sou espiritualista, ele é evangélico. Sim. E ele sabe que a gente trabalha com o bem, e eu sei que o bem é o caminho. Então, é importante trazer esse depoimento. É uma pessoa que ele é muito além do que vocês podem imaginar. Fala um pouquinho, Viana. Obrigado. Primeiro, de verdade. é uma alegria te reencontrar. Você é uma pessoa do bem, né? Tem que ser. E o Deus que nós servimos tem várias maneiras de amar a humanidade. Nós sabemos disso. Com certeza. Tem vários caminhos que Ele nos dá. O próprio Jesus disse que a casa do meu Pai, né, são muitas. Então eu quero dizer às pessoas que uma das coisas que eu aprendi com o Rodrigo, sempre essa questão do respeito, mas principalmente, né, a confiança no futuro. Verdade. A confiança de que além de nós existe uma missão, existem responsabilidades, existem aquelas pessoas que confiam e que esperam muito da gente. Exatamente. E é aqui, como senador, que eu tento corresponder. E tá graças fazendo, a Deus, né? tive o prazer de ser eleito o senador mais bem pontuado de Minas, o primeiro político do Estado. Ah, fiquei primeiro sabendo, político do Brasil, né, em parabéns. termos de transparência. Parabéns. Às vezes a gente não grita como muita gente grita. Verdade. Aqui tem muitos. Tem que contar mais para o público. Aí no nosso YouTube a gente está com quase 250, 270 mil pessoas. Sabe uma coisa que eu aprendi na política? Te admiram muito. Obrigado. Existem pessoas que gostam dos problemas. Verdade. Porque os problemas dão discursos bonitos, os problemas dão like. É. Né? Agora, eu amo as soluções. Exatamente. Eu gosto de ver as coisas funcionando. Acontecendo, né? Acontecendo, né? Acontecendo. Eu gosto de dividir, de buscar o diálogo. Então, na política tem sido assim. E muito feliz de você me visitar aqui. Muito obrigado. Prazer e parabéns por todo o seu trabalho relacionado no combate à corrupção. Sim. Como eu sempre falo, gente, estava conversando com o Viana ali algumas coisas em off, tem que ler mais, deem um Google, veem o trabalho dele, vê o que está em Minas Gerais, vê as possibilidades aí para Belo Horizonte, tem muita surpresa boa. Obrigado. E que Jesus nos abençoe, Amém. né? Isso mesmo, viu? Traga uma mensagem agora para o nosso público de Jesus, que eu sei que você fala muito bem. Muito obrigado. Olha, nós quando falamos que tudo aquilo, né, que nos é possível, né, tudo que Jesus nos diz sobre a nossa possibilidade, né, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente esquece de que quem nos fortalece é que é o principal de todas as coisas. Verdade. Que é aquele que nos dá a missão nesse mundo. Sem dúvida. Eu tudo posso enfrentar, tudo posso sofrer, tudo posso muitas vezes desejar, construir, mas é naquele que me fortalece. Exatamente. É naquele que me enviou e que tem sobre mim uma confiança muito grande de que eu vou realizar o propósito dele. Porque se eu não realizar, outro vai realizar. Verdade. É nisso que as pessoas precisam se apegarem. Isso.
confiarem. Gente, muito obrigado. Obrigado aos seguidores com essa mensagem maravilhosa do Viana. Eu te agradeço publicamente, te elogio de coração. Você continue a sua trajetória iluminando os nossos caminhos aí. O Senhor te abençoe e te guarde, viu? Muito obrigado. Deus abençoe, querido. Obrigado, muita luz. Amém, amém. O Senhor te abençoe. E abençoe a todos, né, que estão nos assistindo. Mande um abraço para a Rádio Itatiaia, sua casa aí há tantos anos. A Rádio Itatiaia é uma grande escola. Sou muito grato por tudo que vivi, aprendi lá na rádio e que hoje me tornou um político mais maduro. Verdade. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. É isso. Hoje estou tendo o prazer aqui de conhecer o nosso amigo Pedro Rousseff, né? Conselheiro do PT Nacional da Juventude. É isso mesmo, Pedro? Conta pra gente. Em Belo Horizonte, gente, eu sou o conselheiro municipal da juventude, que é basicamente a interlocução que a gente tem da população mais jovem com o poder público, né? Que é uma coisa que a gente já vê que falta há muito tempo, principalmente nesse último governo Bolsonaro, que acabou com toda essa interlocução que a juventude precisa realmente. Total. Né, Rodrigo? Hoje a juventude, ela representa mais de 30% da população brasileira e falta realmente uma representação dentro do poder público dessas pessoas que são uma parcela gigantesca da população. Então a gente, como conselheiro municipal, se propõe a fazer essa ponte que é bem necessária hoje em dia, né? Sem dúvida. E os projetos? Conta pra gente um pouquinho dos seus projetos. Já posso contar para vocês que ele é uma pessoa de uma energia maravilhosa. Fala muito bem, tem muita coisa para vir e realmente quer fazer algo para o Brasil, de verdade. Conta mais pra gente. Não, mas é isso mesmo, gente. Eu acho que o nosso foco mesmo hoje é Belo Horizonte, né? Porque no ano passado a gente conseguiu literalmente expulsar do Brasil o fascismo. Sim. Só que em Belo Horizonte, para o ano que vem, a gente vê que é uma perspectiva um pouco terrível, porque o fascismo pode voltar a imperar em Belo Horizonte, que sempre foi uma cidade com a tradição democrática. Sim. E hoje em dia a gente corre mesmo esse risco. Então, se a gente não ficar esperto, as coisas vão ficar bem feias em Belo Horizonte. É o nosso trabalho, o trabalho da população, ficar muito atento com isso. Fiscalizar mesmo, fiscalizar, porque se a gente não prestar muita atenção e continuar mobilizado, a nossa situação pode piorar bastante, Rodrigo. Não vai piorar, porque nós vamos conseguir vencer. Se Deus quiser. Meus agradecimentos por essa pessoa incrível, prazer. A sua família também, meu muito obrigado, você sabe disso. E tá aí, gente, Pedro Rousseff, super carinhoso, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Gente, hoje tive a honra de ser recebido por essa pessoa maravilhosa, a deputada federal de Minas, queridíssima Duda Salavey. E assim, ela superou as nossas expectativas. Vocês sabem que eu venho aí nesse caminho político, conversando com pessoas, sempre levando o nome de Minas, levando o que as pessoas querem saber, e tive o prazer, né, de ter esse encontro com ela, que está sendo memorável, né, Duda? Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, um pouquinho de você, do seu histórico de ativismo, porque você é realmente uma grande representante. Conte. Eu primeiro quero agradecer a visita. Eu fui criada na oração de São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor. E depois de um dia com muitos debates odiosos aqui na Câmara, você veio com uma palavra de afeto, com uma palavra de amor e com muita luz, e agradeço por isso. E sigamos juntos na construção de uma sociedade pautada na justiça social, ambiental, espiritual, porque nós sabemos a importância que nós somos seres psico, sociais e também espirituais. Muita saúde para todos nós. E te parabenizo em nome do povo mineiro, tá? Que você continue esse caminho maravilhoso. Duda vai chegar muito mais longe do que ela possa imaginar, mas isso eu conto para vocês aí das minhas previsões, tá? Ela vai chegar muito mais longe e ela é realmente uma grande representante, principalmente da parte da inclusão. O trabalho que essa menina, muito jovem, né, Duda, faz é um trabalho assim que vocês têm que conhecer ela, o trabalho dela, pelos direitos, né? Eu acho assim, você está mais do que de parabéns e valeu nosso voto aqui declarado. E é meu vizinho. Nosso vizinho. Muito obrigado. Tenha um ótimo resto de noite, viu? Muita luz. Beijo. Muito obrigado a você e muita luz a todos que trabalham com você também. Até amanhã. Beijos. Mais saúde, sucesso. Meus amigos e minhas amigas, Brasília é uma cidade espiritual e é importante que vocês emanem vibrações positivas quando lembrarem desse lugar, dos nossos 3 poderes. Isso é importante para cada um de nós
especialmente para o nosso país. Em todas as minhas vindas a essa terra, em conversas com meus assessorados, eu ouço os mais diversos tipos de desabafos, falas que incluem tanto a responsabilidade dos cargos que ocupam, como também a pressão que sofrem dentro e fora do parlamento. Dias difíceis, casos difíceis, justos e também injustos. Por isso, eu quero lembrar a vocês que cada um de nós, além de ter a oportunidade de exercer o seu direito de voto, também deve contribuir positivamente para a construção de um futuro melhor para a nossa nação, com atitudes e palavras que também emanem amor para Brasília. Essa palavra é muito importante, amor. Eu quero encorajar a todos vocês a terem mais fé e confiança no processo democrático brasileiro, mesmo que as coisas pareçam difíceis ou incertas. Lembrem-se de que a nossa voz também é importante e que, além do nosso voto, nossas atitudes de cada um de nós também contam para um Brasil melhor. No final das contas, não importa qual foi o resultado das eleições, qual partido ou candidato se saiu melhor, o que importa de fato é sua consciência política, saber que você fez a sua parte e que está contribuindo para a construção de um país maior, mais justo e igualitário. Por isso é muito importante que mantenhamos a nossa fé e esperança em dias melhores e vamos continuar lutando juntos pelos nossos ideais. Que Deus abençoe e guie nosso Congresso Nacional, nossos representantes e o nosso Brasil. Considerado o sensitivo de maior credibilidade do Brasil, Rodrigo Tudor é conhecido pelos inúmeros acertos em suas previsões e consagrado como guru das celebridades e dos políticos. E nós temos a honra de recebê-lo mais uma vez aqui na nossa capital. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Tudor. Carla, muito obrigado pelo carinho de me receber. Sempre um prazer estar com vocês. Agradeço a enorme gentileza de vocês que sempre me acompanham, da Horizonte Produtora e de todos que estão envolvidos nesse processo. Os meus agradecimentos. E, Rodrigo, você chega a Brasília em um momento muito intenso e decisivo politicamente falando, né? Verdade. Enquanto nós conversamos agora, está acontecendo o julgamento que pode tornar inelegível o ex-presidente Bolsonaro. Isso. Como você avalia o futuro político de Bolsonaro após esse julgamento, seja qual for o resultado? Sim. Olha, falando para o meu público, eu sempre lembro que tudo que eu faço são baseado em perspectivas espirituais. Não se trata das minhas opiniões pessoais, sabe, Carla? Porque as pessoas misturam muito, tá? Então eu não estou aqui militando para A, B ou C. Eu estou apenas falando sobre o meu trabalho. Bom, o mapa astral do ex-presidente Jair Bolsonaro está péssimo. Fiz no hotel, fiz em Belo Horizonte o mapa dele e em todos os cenários está parecendo ele inelegível. Claro, esse cenário, a gente está vendo ele hoje, né? Nessa data, aqui em Brasília. Pode mudar? Sim, mas hoje eu estou vendo o cenário dele como inelegível pelos próximos 8 anos. Isso é o que as previsões estão me falando. E com o resultado desse julgamento, você acredita que pode acarretar novos protestos? Como você acha que a população brasileira vai reagir a esse resultado? Olha, Carla, vai ser momentos muito difíceis que o país vai passar, principalmente devido à polarização, essa divisão muito preocupante. E a gente sabe que tanto um lado como o outro vai ter os embates. Então, ele se tornando inelegível, a gente vai passar por momentos difíceis. Embora eu sempre pontuo que é necessário a fé, a oração, a gente entender que a gente está torcendo e lutando para o Brasil, né? Não é um time de futebol, as pessoas têm muito isso, mas não é. A gente está lutando para o Brasil, mas a tendência
principalmente agosto e setembro, são momentos muito difíceis para o país. E essa semana também tivemos a confirmação do Cristiano Zanin como novo ministro do STF. Como você avalia esse futuro político com esse novo quadro no STF? Já era previsto, né? Eu já havia falado anteriormente, e como eu realmente o vejo como um advogado brilhante, vai fazer um belo trabalho. Não vejo ele, diria que, colocado em polêmicas, nada disso. Ele, estando no STF, ele vai fazer um brilhante trabalho. Rodrigo, outro político com quem você tem bastante ligação, né? Sim. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Como Sim. você vê o futuro político do Pacheco? Olha, nas últimas visitas a Brasília, eu sempre pontuei que as pessoas precisam ler mais, né? É um grande amigo e sempre disse que ele fez muito por Minas, né? É uma pessoa que ele tem muita luz. A grande questão, falando aqui o guru, é que ele está num cenário que ele não pode fazer muita coisa no cenário político. Se ele faz por um lado ou se ele faz por outro, ele pode até abalar a democracia com as atitudes dele. Então, infelizmente, ele está num momento que ele tem que esperar as coisas se descortinarem, as coisas se movimentarem. Mas já é uma previsão minha, já de bastante tempo, que no futuro a tendência dele é o STF também. E é muito comum a gente ver você circulando pelos poderes aqui em Brasília, com bastante influência entre os políticos. E você poderia contar pra gente o motivo dessa nova visita à capital? Olha, na verdade, Carla, eu sempre faço esse tipo de visita, mas ultimamente eu tenho trago ela para o YouTube, eu tenho trago ela para a publicidade, até porque as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de entender um pouquinho do que está acontecendo. Então, num cenário que a gente vê que todo mundo vem para o YouTube, para as redes sociais e só falam mentiras, tragédias, coisas que não acontecem nada, fala que atendem, que fazem, que acontecem para enganar as pessoas, eu resolvi esse ano desmistificar isso, mostrando que é tudo muito diferente, que a gente atende sim, mas com toda uma credibilidade, não é citando o nome dos meus assessorados, jamais eu faria isso, né? Mas o que eu posso te dizer é que o momento, ele é muito pesado para todos os poderes que eu passei esses dias. É um momento muito, muito difícil, todos eles estão muito tensos, o momento é difícil, não tem ninguém feliz, eu vou te falar dessa maneira, está todo mundo muito tenso. Rodrigo, muito obrigada pela sua visita, pela sua entrevista e principalmente por trazer tanta luz e esperança para a nossa capital e também para o nosso país. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o carinho e falando para os nossos seguidores, falando para quem gosta do meu trabalho, gente, vamos nos unir em oração, que é o que eu sempre peço. É um momento de paz, por mais que seja um momento difícil, a gente precisa de orar e torcer para um futuro melhor. Porque se a gente entrar em briga, em guerra, em confusão, as coisas vão só piorar. E a gente não está precisando disso. A gente precisa de uma união para as pessoas conseguirem emprego, para as pessoas conseguirem andar para frente. Então, o que eu sempre falo, mande currículo, procure emprego, acreditem num futuro melhor, porque vai acontecer. E eu sempre falo que o Brasil é o celeiro do terceiro milênio, né? É o país mais lindo, mais energético, mais espiritualizado. Então não tem nada disso, né? É bom a gente deixar claro, nós não vamos quebrar. Isso não existe, isso não está no mapa do Brasil. Nós não vamos passar dificuldades, eu não vejo isso, eu não prevejo isso, não vai acontecer. Então as pessoas estão preocupadas, eu recebo muita mensagem, pessoas preocupadas com dinheiro, com economia, com possível falência, que o Brasil viraria uma Venezuela. Não, nada disso, nada disso. Eu acho que a gente vai conseguir um encaminhamento, tá? E as pessoas que são realmente da direita também me procuram muito, tem muitos clientes, já disse para eles, mesmo com a cassação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a inegibilidade, como queira chamar, ele continua com muita força. Ele continua com muita força. Quem ele indicar, quem ele apoiar, vai sair na frente com milhares e milhares de votos. O bolsonarismo ele nunca vai morrer, né? Então, em qualquer cenário, ele continua muito forte. Então, é um momento que as pessoas têm que aguardarem, deixar a coisa girar e manter a paz, não é isso? Um beijo, gente, e muito obrigado.
novamente aqui nessa quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, aqui nas dependências do Palácio do Planalto. E atendendo a pedidos, vim novamente aqui, não só fazer alguns atendimentos, mas contar para vocês um pouco da história que me fez chegar aqui, né, nos bastidores da política, coisas que vocês me perguntaram muitas vezes por ocasião do último especial. Então, gente, é muita informação, mas eu vou tentar resumir para vocês para que não fique chato, né? Então, tudo começou, gente, no ano de 2015, esse meu envolvimento com política. 2015, 2014, mais propriamente 2015. A Vidência foi em 2014 e eu comecei a trabalhar nela em 2015, tá? Então foi o seguinte, na ocasião, Dilma Rousseff, atualmente uma querida amiga, era presidenta do país. Então, no telegrama datado de 7 de dezembro de 2015, tiveram outros, viu, gente? Mas esse aqui de 7 de dezembro de 2015 foi entregue às 11h12 do dia 8 de dezembro de 2015. O recibo de entrega foi assinado por Vargas Protocolo. Tá aqui, ó. Isso aqui é a confirmação, tá? De um dos telegramas que eu mandei para a presidenta Dilma em 2015. Um documento verídico e autêntico, datado de 2015, né? Contando para vocês essa entrada minha na política brasileira. Bom, e aqui tá a íntegra do telegrama, todo com numeração, tudo direitinho. E eu falei para ela o seguinte: eu, Rodrigo Tudor, considerado o maior vidente do Brasil, solicito novamente um encontro com Vossa Excelência. O mesmo já foi solicitado pelo deputado Laudívio Carvalho, que é um grande amigo meu também, pelo ofício 096/2015, protocolado no gabinete dessa presidência. Tenho informações, aqui está a previsão que eu faria na época para a Dilma, a senhora Dilma. Tenho informações importantes sobre a crise pela qual passa o seu mandato. Existem inimigos e, caso não façamos nada, após o Carnaval de 2016, uma nuvem negra se formará sobre o Brasil, podendo culminar com a sua queda, e graves problemas de saúde estão previstos para a vossa pessoa. No aguardo de sua resposta, Rodrigo Tudor. Está aqui, na íntegra, né, pelas minhas mãos. Então foi isso aí que foi o meu primeiro contato com o Palácio do Planalto. Bom, tá aí, vocês vão ver depois no vídeo, né? Vou deixar aqui reservado, tá? E vamos seguir. Após esse telegrama, eu tive com a presidenta Dilma e, é claro, o que eu estava alertando era a possibilidade do impeachment, né? A nuvem negra, tudo que eu havia falado na época, que eu já tinha antevisto em 2014. Em 2015 eu comecei a pontualmente tentar contato com ela e foi isso, foi o impeachment que acabou ocorrendo. Então, meu primeiro contato aqui no Palácio do Planalto foi com Dilma Rousseff, na época ela saiu, ok? Depois disso aí, pontuando para vocês, o presidente Michel Temer, né, o então advogado, se tornou presidente da República. Temer assumiu a presidência interinamente, né? Também estive novamente no Palácio do Planalto algumas vezes com o Michel Temer. Também fiz previsões a ele. Numa época muito sombria do Brasil, muita gente falava que ele também não terminaria o mandato. Ele não só terminou o mandato, como ficou até o final, fez uma boa gestão, saiu pela porta da frente, tudo direitinho, né? Então foi dessa forma. Também me recebeu muito bem algumas vezes, conversamos bastante sobre os rumos do Brasil e foi isso a parte do Michel Temer. Logo após a gestão Michel Temer, me vieram outras previsões. As pessoas começaram a falar: Rodrigo, e aí, o Lula volta? Eu falava: não, nesse momento, nesse cenário, ele não volta. Ele não vai entrar dessa forma. Vai vir um político novo.
Aí a gente volta lá atrás a fotos antigas que eu estava até com uma gravata vermelha. Por ocasião, não vim a Brasília naquela data lá, que eu não me lembro qual, falar com o Bolsonaro. Eu vim fazer um atendimento de um senador, só que me veio fixamente na mente, vamos falar com o Bolsonaro. Já o conhecia de programas da Rede TV, a gente participou, já se encontramos na Rede TV por ocasião do programa da Luciana Gimenez, ele participou muito, eu também. Então, acabou que a gente criou uma situação, foi o meu primeiro contato com o Jair Bolsonaro, e não me lembro o ano, antes dele ser eleito, claro, foi o primeiro contato, eu falei, Bolsonaro, você vai ser eleito presidente do Brasil. Bom, isso aí tem registrado também, criamos um vínculo e esse vínculo foi caminhando, foi estendido, passou pela pandemia, aquele momento difícil. Eu com o nosso canal YouTube aí, sempre trazendo informações, pedindo para as pessoas se vacinarem. Eu me choquei muito nesse período com a política do Bolsonaro pelo fato que eu sou pró-vacina, eu já tomei as 5 vacinas e acho, pessoalmente mesmo, que sem a vacina não teria mais ninguém aqui. A vacina, ela foi necessária, ela é necessária até hoje para combater o coronavírus, para combater essa maldição desse vírus aí que assolou o mundo por terríveis anos. Aí a gente teve um pequeno atrito nesse período por causa da vacina e depois a coisa se normalizou. Vim várias vezes até ao final das eleições do ano passado, né? No caso, no final de 2022, estive com ele, vocês acompanharam, e dentro das previsões, eu tinha dito muito claro a ele, Bolsonaro, você tem sim que deixar muito claro a sua postura em relação ao apoio à vacinação, porque é muito importante. E aí ele seguiu outros caminhos que não eram os caminhos os quais eu mostrava ou eu mesmo falava. Então ele seguiu outros caminhos e a gente já sabe o que aconteceu, né? Assumiu o presidente Lula de forma democrática nas urnas, né? E se iniciou uma nova história no qual estou presente aqui novamente no Palácio do Planalto. Então, gente, esse resumo é a minha história da minha parte da política brasileira. Nesse tempo, fiz muitos amigos, desde desse impeachment até agora, fiz muitos amigos, atendi muitas pessoas, mas eu acho que, sempre falo, todos realmente são iguais. Não é melhor ou pior você atender políticos ou pessoas públicas, no caso, pessoas empoderadas. Eu acho que realmente as pessoas têm que acreditar que é todo mundo igual. O Covid veio aí, eu falo muito do Covid, porque ele veio aí para isso, para mostrar realmente que não adianta você ter poder, você ter dinheiro, se tudo termina da mesma forma, né? Então o Covid veio para fazer as pessoas pensarem e acabou que as pessoas ainda não mudaram o necessário, o que vai ainda trazer muito conflito, não é verdade? Então isso aí foi um pouco do meu histórico. Agora, aqui dentro do Palácio do Planalto, eu quis reservar esse período aqui para fazer previsões, né? Porque a gente vê tantas pessoas aí que sequer pisaram aqui dentro. Claro, para você estar aqui dentro, você passa por uma checagem, documentos são apresentados, é um local altamente policiado, né, gente? Então, para você estar aqui dentro, você tem que ter uma credibilidade, uma lisura e uma transparência muito grande, né? Para você poder estar aqui levando essa informação de forma clara para o público. E vocês sabem que eu sou muito claro nas minhas previsões sobre o mundo, sobre o Brasil. Então vamos lá. As pessoas me perguntam demais sobre a questão do que vai acontecer com o Bolsonaro, Rodrigo. Sim, eu vou falar de forma clara, lembrando que nada disso são opiniões pessoais minhas. Minhas opiniões pessoais já foram faladas, eu sou a favor da vacinação, sou a favor da união, acho mesmo que todo mundo é igual, não tem que ter preconceito de nada nessa vida, porque a gente não leva nada, né? Então, voltando ao que vocês me perguntam quase que de forma diária sobre as previsões para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falo com propriedade, com muito respeito a ele, tá, gente? Mas o que vai acontecer? Porque eu aprendi que o sensitivo tem que falar o que vem mesmo, né? Não adianta. O que vai acontecer?
por ocasião desse julgamento aí, a gente vai ver a inegibilidade dele por aquela questão que envolve o recebimento aqui mesmo, né, daqueles embaixadores e o ataque às urnas, né? Então é algo que não é para agora, né? Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, a sessão foi até jogada para frente, né? Mas vai acontecer, tá? Eu sei que eu tenho um grande público da direita que está me acompanhando, aguardando informações, né? Não tenho o que fazer, tá? Vai acontecer, vai um pouco mais à frente, teve um ministro que vai pedir vistas, vão ganhar tempo, né? Mas não há como mentir para vocês e sair dessa previsão, não tem jeito, vai acontecer, né? Claro que é um cenário de momento, mas eu, visto meus últimos acertos e tudo que tem vindo para mim, não tem como fugir disso. Mas há algo também importante a ser falado. O bolsonarismo nunca vai morrer, né? Ele não acaba. E quem o Bolsonaro indicar nas próximas eleições, para qualquer cenário, vai vir com muita força, tá? Mas é um ano ainda, esse 2023, que ele tem que se proteger contra atentados, porque o mapa astral dele que eu fiz está muito carregado. Ele está passando por um período de extrema turbulência. Extrema turbulência. Então ele tem que se cuidar de todas as formas possíveis e impossíveis, né? Mas ele vai ser inelegível. Claro que os advogados vão fazerem tudo o que tem que ser feito aí, né? E tem muito chão pela frente, mas a previsão nua e crua é essa. Bom, um segundo ponto que eu também queria tratar aqui, direto do Palácio do Planalto, que é onde se concentra o poder do Brasil, é sobre a parte da política, da economia, porque o que eu mais escuto, né, e tem pela internet mesmo, inúmeras pessoas que não entendem nada. Eu acho que é uma falta de entendimento fora do normal. A gente está num momento que a gente tem que pregar a paz, a união, a pacificação e não a briga. É extremamente importante, a paz e a pacificação. Esse foi até um assunto que eu tratei com o Rodrigo Pacheco há 15 dias atrás, né? A pacificação do Brasil, porque realmente precisa. Então, algumas pessoas da internet, que não sabem nada, ficam falando que o Brasil vai quebrar. Eu já ouvi tanta barbaridade, tem pessoas que mandam até estocar alimentos. Gente, isso não vai acontecer em nenhuma hipótese, isso não está previsto, né? Isso não está previsto. A gente tem momentos difíceis, principalmente por advento desse processo aí da inegibilidade do Bolsonaro, vai causar grande conflito no Brasil, sim. A gente vai ter protesto, a gente vai ter pessoas na rua, a gente vai ter atentados, a gente vai ter muito problema, tá? Mas não é isso que vai jogar o Brasil no buraco. Muito pelo contrário. A gestão Lula eu vejo sim como uma gestão positiva, tá? É uma gestão que retornou, mas ele está fazendo tudo para tentar fazer as coisas diferentes, tentar encaminhar o Brasil, né? Então, eu acho que é um momento de união. E não vejo nada disso que foi falado, que ele vai derrapar, que vai isso, que vai aquilo. Não, não é isso. Ele vai conseguir, dentro das possibilidades, fazer um bom governo. E para nós é o que interessa, porque todos nós somos cidadãos e precisamos de trabalhar, as nossas famílias precisam de receber, a gente precisa de emprego. Então, essa é a necessidade, né? Me perguntaram muito sobre isso, então está respondido, né? E as perguntas também, as pessoas perguntaram muito sobre o STF, o que vai acontecer. O que tem aí, que eu já venho falando há muito tempo atrás nos meus vídeos, é que vai ter uma morte muito impactante no Supremo. Coisas da vida, vai ter alguém que vai se desligar, não vai ser atentado, não vai ser nada disso, e vai abrir mais uma vaga. Quem vai assumir, a gente ainda não tem essa informação do plano espiritual, nada disso. O que temos a nível político, que eu posso falar do Supremo, é que continua forte. Ele é necessário, né? Porque as pessoas falam, mas elas não têm muito entendimento do que é o Supremo. Tem que ler, tem que aprender. Claro que cada um tem a sua opinião, mas
é necessário para a democracia todos os poderes. E uma outra previsão também exclusiva é que mais à frente a gente vai ver o atual senador Rodrigo Pacheco, ele vai para o Supremo, mas um pouco mais à frente. Vejo maior abertura do governo Lula com o agronegócio, então vai ter melhores envolvimentos, melhores negociações e as coisas vão começar a acontecer. Eu costumo falar que o Brasil ele é o celeiro do terceiro milênio. É um país que é extremamente iluminado, extremamente protegido por Deus e ele vai crescer sim. A gente vai viver um boom de crescimento, principalmente já falando do 2024. Então, gente, não tem nada disso de perder dinheiro, de tirar economias, quem tem, né, claro, de poupança, guardar dinheiro em casa, é tudo bobagem, não vai ter essa necessidade. Então, eu refuto todas essas ideias de pessoas aí que falam essas barbaridades. Não vai acontecer isso. Vai continuar assim, no mínimo, a mesma tendência, né? Então, a gente tem que estar emanando positividade, empreendendo, procurando emprego, pensando grande, porque se a gente não pensar grande, a coisa não acontece para ninguém, né, gente? Então, esse aí é um pouco, humildemente, do panorama que eu consegui captar aí para vocês, né? Eu acho que esse segundo semestre agora de 2023, a gente está em junho, caminhando para julho, a gente vai ter sim uma melhora dentro da parte da economia. E repito, não tem nada de estocar comida, não tem nada de tirar dinheiro no banco e também uma previsão exclusiva minha. Esse projeto da moeda única, ele não passa, ele não vai passar. Em nenhum cenário, o real continua uma moeda extremamente fortalecida, tá? Então, acho que isso aí são as informações mais interessantes, mais fortes que eu tenho para passar para vocês hoje, né? E mais uma vez eu agradeço o carinho de vocês e a enorme credibilidade. Então se inscrevam no meu canal, divulguem esse vídeo, né? Porque eu acho que informações positivas também têm que ser divulgadas, né? Então um beijo carinhoso em cada um de vocês e muita luz. Obrigado. Meus amigos queridos, estamos no final do nosso especial aqui em Brasília. Sempre uma alegria estar aqui nessa cidade tão maravilhosa e vivenciei dias realmente mais leves, mais positivos, nos quais a gente observa que as coisas começam a se encaminhar. Por isso eu digo a vocês, nada como o tempo, a fé, a força e a esperança. E como sempre, desanimar jamais. A mensagem final que eu deixo para vocês é: vamos continuar firmes, acreditando no nosso país, acreditando que tudo plantado há de ser colhido. A esperança não pode morrer jamais. E principalmente, lembrando do momento que é necessário a pacificação, a calma, a paz, lembrando que somos todos irmãos, então nós temos que nos dar as mãos, acreditando que as coisas vão sim se organizar para um futuro melhor, para um país tão lindo como o nosso. Então me despeço aqui de vocês, meus seguidores, com todo o meu carinho, desejando muita luz a todos vocês. E todos aqui em Brasília que me receberam, sendo autoridades ou não, a todos, a nossa equipe que me filmou, que produziu o nosso especial, o meu muito obrigado, o meu obrigado a todos que de alguma forma contribuíram para fazer com que essa visita e esses trabalhos acontecessem. Então, muito obrigado e até muito breve. Um beijo de muita luz.